Cumprimento a todos nessa tarde com a paz do Senhor. Meu nome é César Hildo, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus, Vencendo em Cristo, em Rio Branco, no Maca, presidida pelo pastor José Carlos Magalhães. Estamos ali servindo a Deus com toda alegria, com todo o propósito que Deus colocou no nosso coração. Estamos com o projeto Fé Genuína, o canal no YouTube, onde nós temos exposto, através de pequenos fragmentos da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, o evangelho sem especulação, o evangelho sem cobrança pela essa verdade. Estamos empenhados em fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Hoje, nessa tarde abençoada, eu gostaria de falar sobre Noé. Lá no capítulo 6 e 9 de Gênesis, nós encontramos uma passagem bíblica onde as escrituras demonstram que Noé, diante da geração que ele vivia, ele era um homem justo. Nós temos que entender que há períodos que a Bíblia fala, períodos da inconsciência, quando Adão não tinha consciência nenhuma dos seus atos, do seu pecado, nem os anjos tinham consciência, eles eram inocentes. O período da consciência e o período do governo humano, quando os homens eles são entregues à sua própria sorte para comandar o seu destino, sem nenhuma responsabilidade com Deus. Noé foi encontrado justo nesse tempo, um homem íntegro que soube criar os seus filhos sob a sujeição, sobre o temor da palavra de Deus, sem que Deus se manifestasse diretamente a ele, sem que Deus exigisse nada dele diretamente. Tudo que Noé tinha vinha dos seus patriarcas, vinha de histórias. E lembrando que nesse tempo não existia Bíblia, não existia mídia, não existia telefone. Tudo que Noé tinha eram raras lembranças dos seus bisavós, dos seus tataravós, que viveram uma experiência com Deus. Diante disso, o mundo em sua volta era um mundo maligno, um mundo perverso, um mundo rodeado de violência. Hoje vivemos esse mundo, meus caros amigos, vivemos um mundo rodeado de violência. Vivemos um mundo de podridão, de corrupção, de pessoas que escolhem o poder para massacrar o seu povo humilhado, sujeitado. E esse tempo que a Bíblia chama foi um tempo que chamou a atenção de Deus. Deus resolveu extirpar aquele povo de diante dele, porque a sua perversidade era tamanha que chegou a incomodar o próprio Criador. Povo mau, maligno, perverso, um povo que tentava de tudo tirar proveito de todos. Hoje vivemos esse tempo capitalista, hein? Mas diante desse mundo perverso, desse cenário funesto, Noé soube criar os seus filhos. Em nenhum momento a Bíblia diz que os filhos de Noé eram perversos. Em nenhum momento a Bíblia diz que os filhos de Noé eram filhos arrogantes, malignos. A Bíblia cita que os filhos de Elias, eles deram um mau exemplo, mas os filhos de Noé não tinham esse mau exemplo. Ele era um homem brilhante no seu tempo, no seu momento. Ele estava no local certo, no dia certo, quando Deus resolve chamar. E quando Deus se manifesta a Noé, ele faz um pedido ilógico. Deus pede que Noé construísse uma embarcação no meio de um deserto onde nunca tinha chovido. Noé, obediente, executa tudo que Deus determina. Mas durante 100 anos, meus caros, Noé foi obediente e anunciou o juízo de Deus sobre aquela geração. Durante 100 anos, Noé anunciou que Deus haveria de exterminar toda aquela geração. Deus deveria fazer algo que pudesse tirar de sua presença aquilo que estava ali desagradando. E Noé, sendo obediente, ele cumpriu, ele foi obediente, ele foi paciente, porque ele soube fazer o seu trabalho
esperando, tendo esperança de que tudo aquilo que ele estava fazendo não era vão em Deus. Ele foi fiel porque não abandonou o seu chamado. Ele foi fiel porque ele poderia ter muito bem, com o tempo, ter abandonado o seu chamado, ter entregado os pontos, ter realmente deixado de lado, como muitos têm feito. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos de Deus. Noé foi chamado e foi escolhido por Deus para cumprir o seu ministério. O seu ministério era construir uma marca, pregar para a sua família, para todos que pudessem ouvir, que Deus haveria de determinar um dia, ele haveria de estipar toda aquela geração do governo humano de sobre a face da terra. E Noé, diante desses 100 anos, não foi falta de esforço que Noé teve. Noé foi fiel a Deus em tudo. Ele não deixou a sua família ser ludibriada pelaquela geração. Ele perseverou sobre a palavra dos seus pais. Ele insinuou a verdade para os seus filhos. Ele transmitiu aquilo que poderia ficar gravado nos seus corações, no coração de Sem, nos coração de Jafé, né? E de Cão por toda a eternidade. Os 3 filhos, as 3 gerações que elas povoaram a terra. É claro que a geografia ela demonstra essa ocupação humana no vertente fértil ali perto da Mesopotâmia, né? Nós sabemos que Cão, por exemplo, ele povoou toda a África, né? Sem, ele povoou todo o Oriente Médio, são os semitas, né? Jafé, ele povoou o povo da Europa, fez o povoamento da Europa. Então, de certa forma, nós brasileiros somos descendentes de Jafé, porque os portugueses vieram para o Brasil e trouxeram essa semente. Nós somos um pouco de Jafé. Então, diante desse pedido, ele conseguiu manter, primeiro, a integridade de sua família, cumpriu o propósito de Deus no período de 100 anos, pregar o juízo de Deus sobre toda a sua geração, o término de uma geração. E diante das meditações estranhas, ele executou todas elas em obediência. Fez tudo o que lhes ordenou Deus. Portanto, Noé é um homem obediente. Diante das adversidades que surgiram no seu tempo, das dificuldades que existiram no seu tempo, Noé não é conhecido como um cara que fracassou, um ser humano que fracassou com a sua família, com o propósito de Deus e com a execução do seu trabalho. Noé, ele poderia ter feito isso por menos tempo se tivesse ajuda, é claro, né? Mas coube a Deus trabalhar no período de 100 anos na vida de Noé, prepará-lo para ele ser um grande exemplo para grandes gerações. É claro que a Bíblia fala que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e ele se embebedou, mais tarde se expôs, saiu nu diante dos seus filhos. Mas Noé não é conhecido porque ficou bêbado e foi mal criado. Não, a Bíblia reconhece Jó como um homem justo, íntegro, fiel, paciente, temente a Deus e um grande pregador. Aqui fica a nossa cordial saudação a todos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe, nos ajude. Estamos nesse projeto de anunciar o Evangelho de Deus. Que essa mensagem seja inserida no seu coração. Seja fiel ao chamado de Deus, assim como foi Noé em todo o tempo. Paz do Senhor a todos.